Eu começo, claro, como sempre, fazendo esse mapeamento, demarcando com a ajuda do lápis preto, fazendo essa parte aí do colete, não sei se a denominação certa seria um colete, essas asas aí. Fiz 2 linhas no pescoço e fiz as ondinhas também nas 2 laterais. Em seguida, já venho fazendo a marcação dos cordões também. Muito fácil, apenas fazer alguns X. Qual o plural de X? X mesmo, né? Não é X, não. Puxei também esse traço com cerca de 1 centímetro de largura para ser a barra. Gente, não me matem, mas eu usei tinta de tecido. Essa sim, essa roxa, ok, é tinta facial. Que eu misturei no branco para fazer um lilás, um lavandazinho assim mais claro, que eu não queria esse rosto tão escuro. Só que a turquesa foi tinta de tecido. Eu não tinha tinta dessa cor. E por mais que eu misturasse as tintas faciais mesmo, que são apropriadas para isso, as que eu tenho, eu nunca conseguiria chegar nesse tom. Porque eu queria essa proposta do lilás com o turquesa, que são as minhas 2 cores favoritas. Roxo, turquesa, verde água, como vocês preferirem chamar. E aí já fui aplicando na parte de baixo do colete. Passo a espátula também para tirar o excesso de tinta, porque sim, a gente tem que ser econômica, essas tintas são caras. Aplico no outro lado também, sempre com a ajuda de um pincel. Não usei um pincel tão grande dessa vez. E aí eu vim na parte de cima do pescoço e um pouco mais para baixo, aplicando a tinta de tecido. E olha, me surpreendeu até, viu? Achei que ficaria bem pior, que não secaria, que não daria acabamento. E aí, nesse momento da união de cores, eu tive um cuidado mais especial. Já vim esfumando para dar esse efeito degradê, esse efeito de transição de cores. Tava preocupada também, porque tinta facial, que é a base d'água misturada com tinta de tecido, mas até que não ficou tão ruim. Deu pro gasto. Na sequência, eu já comecei a usar a tinta preta com a ajuda de um pincel chanfrado, que é muito mais fácil de trabalhar, principalmente nesses cantinhos e para fazer decalque, contorno, e vim aplicando aí na barra do nosso colete. Contornei também aí a parte do meio, fiz essas 2 linhas na horizontal, na parte do pescoço. E, gente, pincel chanfrado é vida. Pincel chanfrado, se ele for pequenininho e com as cerdas bem rígidas, bem durinhas, você consegue fazer muita coisa. Aí fiz o outro lado também. Nessa hora eu vi que estava ficando um pouco mais larga a tira e aí eu ajustei o outro lado. Para deixar com cara de asa, eu vim fazendo essas linhas irregulares, não tem um padrão a seguir. É só fazendo mesmo curvadas e partindo de qualquer ponto. Só para ficar com cara de asa mesmo, que vários insetos, borboletas e afins possuem. Hora de fazer o cruzado dos cordões e eu continuo com o mesmo pincel. Viu que eu disse que dá para fazer um monte de coisa? E essa parte é bem bacana. Foi a parte mais fácil que eu achei dessa maquiagem. Dá pra desenrolar aí bem rapidinho, só fazendo as linhas, fazendo o X. E pra parte de baixo, onde o cordão fica solto, é só fazer um S e do outro lado um S ao contrário. Essa pra mim com certeza é a parte mais interessante, a parte que a gente deixa a pintura viva, que a gente dá tridimensionalidade. Usei uma sombra marrom mais fria da paleta da Ludurana e aí é só você vir fazendo essa linha abaixo da linha preta que a gente fez. E eu usei um pincel chanfrado também, só que mais amplo. Para os olhos, eu quis fazer 2 asas. Eu não quis diretamente desenhar uma borboleta com um corpinho, com anteninha e tudo mais. Só fiz essa espécie de asa mesmo. E aí comecei fazendo esse formato de gota. Estão vendo que parece uma gota deitada? Fiz 2, depois na parte de baixo e nas bochechas. Eu deixei o final mais pontiagudo, porque tem algumas espécies de borboletas que tem, né? Essa pontinha no final da asa. E aí vim fazendo mais linhas arredondadas para poder complementar esse desenho. Nesse momento eu não quis usar tinta, poderia até usar a roxa, que é apropriada para isso, mas a verde é tinta para tecido e essa é uma região sensível, região dos olhos, então eu usei um clau branco da Color Make. E depois eu venho com sombra nas cores que eu quero e venho aplicando. Essa sombra lilás eu usei de uma paleta bem velhinha que tem aqui, bem antiga. Nem olhei, mas acho que tá até vencida. Meu Deus.
E a verde foi essa cor linda, maravilhosa, gente, que cor. E olha como é pigmentada, também da paleta da Ludurana. Sem muito segredo, depois de aplicar a lilás e aplicar a verde, eu vim esfumando. Notem que eu deixei esse meio aí branco sem aplicar, mas não foi necessário. Eu achei que seria preciso por conta da transição de cores, mas não é necessário não. Pode juntar as duas e depois vir com o pincel esfumando que dá certo. E antes de fazer os contornos pretos dessa asa do rosto, eu preferi dar continuidade logo à maquiagem, aplicar base e tudo mais. Aí eu passei o primer, já vim na sequência espalhando a base, porque se eu fizesse o contorno e depois deixasse para vir com a base, ia manchar, ia pegar base por cima, não ia ser legal. Então, é melhor a gente fazer toda essa preparação primeiro e depois vir contornando. Apliquei também um contorninho ali abaixo das bochechas, porque sim, mesmo na maquiagem artística, contorno nunca é demais. Amo. Na testa também, diminuir essa testa de amolar facão. No nariz, e eu sempre uso o mesmo pó, tá? De contorno. De 2 a 3 tons mais escuro que o meu tom de pele. Agora, com o pincel mais fino que eu tenho, que é esse daí, parece pincel de nail designer, mas não é, é pincel de maquiagem mesmo. Eu venho fazendo os contornos da asa. Onde tem ali a demarcação do lápis, eu venho aplicando a tinta com a ajuda desse meu pincel maravilhoso. Olha como ele é bem preciso, você consegue fazer linhas mais finas, até mais grossas. Na sequência, apliquei delineador. E o que não pode faltar, o tchan dessa maquiagem, o Glow Up, eu venho com o clown da Color Make branco e com a bundinha do pincel, com o fundo do pincel, fazendo essas bolinhas. Olha o tchan que... Gente, é perfeito isso! Muda da água pro vinho. E eu fiz bolinhas de diversos tamanhos, tanto maiores quanto menores. Só variar o tamanho do pincel. Fiz também na parte do rosto, claro, e só nas extremidades, tá? Para deixar a maquiagem ainda mais realística, eu vim com o mesmo clown branco e fiz esses highlights aí, essas iluminações só em um lado do cordão. Perceba que é só em uma parte de cima, como se esses cordões estivessem por cima. Fiz também algumas linhas, como se essas asas estivessem reluzindo. O segredo é esse, contorno e iluminação. Contorno para escurecer o que você quer da sombra e iluminação, que são esses highlights para poder realçar. Tava na dúvida se eu aplicaria lápis preto na linha d'água, mas resolvi aplicar. O batom utilizado foi esse líquido da Ricoste na cor Balada. Apliquei também um pouco de tinta e misturei para poder ficar mais clarinho, do mesmo tom das asas que eu usei. E fiz também um contorno escuro. Peguei a tinta preta e vim contornando tanto o lábio inferior quanto o superior. Make quase pronta, coloquei a peruca, eu escolhi essa loira, que eu achei tudo a ver nessa vibe borboleta, fada e tudo mais, essa coisa mais encantada. E aí achei que casou certinho, ornou bem. Uma coroa de flores, eu pedi emprestada da minha irmã, também achei que super combinou com os tons da maquiagem. Imprimi essas borboletas, essas imagens eu peguei no Pinterest, e aí eu dou essa dobradinha e venho colando em vários lugares, tanto no cabelo quanto na coroa, para dar esse ar de magia. Acho que fica bem bacana o efeito que dá. E eu uso cola escolar, normal. Qualquer tipo de cola, na verdade, você pode usar. Mas eu prefiro usar cola escolar porque não é tóxica. Hora das lentes de contato. Essa lente veio da Shopee, da China, na verdade, né? Mas eu comprei na Shopee, ela é roxa. Eu tava super empolgada, minha cor favorita. Só que eu achei que ela daria um efeito mais bacana, que seria um roxinho mais claro, um lilazinho, mas não é. No vídeo até que ficou bacana, mas pessoalmente parecia que meu olho era preto, que eu nem tava usando lente de contato. Finalizei com o gloss e ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar o que você achou. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.